Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras concluídas no mês de agosto. Eu começo com O Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud. Eu falei Freud, enfim, abstraio. Isso foi uma releitura, eu li esse livro na graduação, fazia muito tempo que eu não lia e eu decidi reler por causa do curso sobre a Hilda Hilst que eu estou dando no Astrolab, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não necessariamente quando você está vendo, mas enfim. O curso fala de um determinado livro da Hilda Hilst pensando crise, mal-estar e silêncio. Então eu peguei esse livro para reler e foi uma releitura interessante por vários sentidos, assim. Tinha várias coisas que eu não lembrava direito. Esse é aquele tipo de livro que você sabe muito sobre ele mesmo meio que sem ler, né? Você acaba, pelo menos pela minha área, a gente lê muita coisa e acaba indo, né? Acaba evocando, se relacionando com coisas da teoria do Freud. Então tinha coisas que eu sabia que estavam aqui e outras que eu não me lembrava. O que eu achei interessante desse livro é perceber uma certa limitação do Freud como um teórico de um tempo específico, né? O Freud, ele começa essa reflexão falando muito sobre religião. Ele está partindo de uma visão muito específica, né, de religião como teórico de uma época ali, né, na proximidade do século XIX com o XX, né, início do século XX, que é muito herdeiro de uma visão muito racionalista e que tem um olhar muito preconceituoso para as religiões, mesmo enquanto fenômeno que poderia ser cientificamente estudado, vamos dizer assim. Então tem várias afirmações que o Freud faz aqui, que ele não tinha acesso a conteúdo teórico na época dele, porque esse conteúdo não existia, um certo conteúdo antropológico ou sociológico que se voltou para o estudo das religiões. Então, uma coisa que a gente percebe quando o Freud vai falar aqui de religião, o primeiro ponto é que ele descarta a religião não monoteísta, religiões pagãs. Quando ele fala de religião, ele está basicamente considerando o cristianismo com um C maiúsculo, desconsiderando várias nuances dos cristianismos, né? Certas diferenças que existem, que são meio sérias e determinantes para pensar a religião, entre, por exemplo, o cristianismo católico, o cristianismo protestante ou o cristianismo ortodoxo. Enfim, tem diferenças aí muito importantes quando você vai teorizar sobre essas coisas que o Freud considera. A impressão que eu tenho é que ele está considerando muito um certo cristianismo protestante. Então ele faz afirmações muito categóricas sobre o que seriam características de uma religião, que na verdade são características de um cristianismo protestante. E que eu vejo teoricamente sendo reproduzidas por uma série de teóricos de outras áreas ou em outros trabalhos. Existe um pouco uma concepção um pouco genérica do cristianismo como religião e uma perda de uma certa nuance, mesmo ele tendo um certo conhecimento do Nietzsche, que me parece que o Nietzsche percebe certas coisas sobre o cristianismo como religião que nem todos os teóricos levam em consideração. Eles às vezes prestam mais atenção numa certa crítica do Nietzsche do que em outros comentários que o Nietzsche faz, que o pessoal das ciências das religiões, esse grupo, esse conjunto de estudos das religiões como fenômeno que vai surgir depois, já percebem, tá? Uma outra coisa que eu percebi é que o Freud faz certos comentários sobre a antiguidade, assim, que mostra que ele também não conhecia muito, ele não tinha muito conhecimento sobre filosofia antiga, em especial Platão e Aristóteles. Então ele faz umas afirmações categóricas, assim, quase como verdades, que ele não teria feito se ele conhecesse um pouquinho melhor as teorias de Platão e Aristóteles. Mas tirando isso, eu não estou dizendo isso para dizer que o Freud tem que ser desacreditado ou cancelado, nada disso. Acho que o Freud tem intuições importantíssimas, não por acaso eu usei coisas do livro no meu curso, acho que ele realmente fala de coisas muito importantes aqui. Mas foi interessante reler esse livro com um pouco mais de bagagem, né? Tendo lido já um pouco mais sobre ciência das religiões e tendo, assim, tido acesso a estudos sobre o fenômeno religioso que tem um pouco menos desse ranço cientificista que é muito, que surge muito, fortalece muito ali pelo século XIX, que obviamente vai contaminar o século XX, né, enfim. Mas uma leitura interessante que eu recomendo que vocês façam ainda assim. Eu acabei não falando muito do livro, né, o Freud vai pensar aqui o porquê de uma certa infelicidade que sempre acomete o ser humano, e ele vai falar, eu vou falar assim de maneira muito resumida, tá? Ele vai falar de como o ser humano começou a abdicar de certos prazeres e de certos instintos
individuais, que ele vivia individualmente. Quando ele percebeu, isso é um pensamento, esse é um livro até bem mais, eu diria, antropológico, assim, né? É um dos textos mais antropológicos do Freud. Então, assim, ele está pensando no passado dos seres humanos e como essa troca, né, essa abdicação desses instintos e desses prazeres, ela se deu quando os indivíduos foram percebendo as vantagens de viver em comunidade, né? Então, para viver em comunidade, eles tiveram que abdicar de certas coisas em nome de uma certa segurança. Então ele abdica de uma certa liberdade para fazer o que desce na telha dele, que daria um imenso prazer para ele, porque ele, como um indivíduo muito livre, está vulnerável. Então, em comunidade ele está mais seguro, então é essa troca de liberdade por segurança. E o Freud vai, então, discutir sobre isso, né? Como o mal-estar na civilização, nos processos de criação da cultura, né? Em suas várias expressões, inclusive num certo domínio do homem sobre a natureza, ele vai se manifestar nesse sentimento de perda da liberdade. E ele vai terminando a reflexão também pensando sobre a culpa, né? Sobre como a culpa vai sendo internalizada no indivíduo na medida em que ele precisa refrear certos impulsos de agressividade, né, a vontade de agredir o outro, que poderia ser uma grande fonte de prazer para ele, mas ele percebe que não pode, e isso vai culminando num processo que vai desenvolvendo um certo sentimento de culpa. Até por isso que ele vai falar também um bocado de religião, porque a religião está muito ligada a esse sentimento de culpa, ao desenvolvimento desse sentimento de culpa. Então é isso, sim, eu espero que os psicanalistas não me matem por essa síntese super, né, simplista do negócio. O outro livro que eu li foi Os 5 Paradoxos da Modernidade, do Antoine Campagnon, um teórico, né, e pensador belga, que vai falar da modernidade aqui, como o título já indica. Eu tinha lido pedaços desse livro e resolvi lê-lo inteiro também por causa do curso sobre a Hilda Hilst que eu estou dando. E nesse livro, o Campagnon vai tentar comentar certas características específicas da modernidade e o que ele identifica como 5 paradoxos da modernidade, né? A modernidade, não só ele, vários outros teóricos disseram, né, postularam que é um período marcado por uma série de contradições, e ele vai aprofundar. E uma coisa muito interessante que eu gosto muito desse livro é porque o pensamento sobre esses princípios, valores, movimentos da modernidade, ele é feito muito a partir de uma observação das artes, né? Como que as artes refletiam isso. Então esse é um livro que comenta muito os escritores da modernidade e os pintores da modernidade, e tenta pensar e expor essas questões em relação a como os modernos se viam, como eles agiam, o que eles valorizavam, o que eles prezavam, o que eles repudiavam, muito também a partir desses movimentos artísticos, né? Então, para quem se interessa por estudos de arte, é um livro delicioso de ler. Eu não acho ele um livro difícil, não, e acho que ele esclareceu uma série de coisas, né? Então foi um livro que eu adorei ter lido e que me ajudou um bocado lá na produção, na organização desse curso. O outro livro, então, que eu li foi o Pagu no Metrô, que eu acho que quando esse vídeo sair vocês já vão ter visto a resenha, né? Ela já vai ter sido publicada, que foi o livro da Adriana Harmony, que eu li, em princípio, porque fui chamada para participar de um bate-papo com ela na livraria, e eu amei o livro. É um livro híbrido, né? Ele tem um quê de autoficção, mas ao mesmo tempo ele é um romance histórico, ele é uma memória, ele é uma biografia da Pagu, e ele vai falar da vida da escritora, ele vai narrar o processo dela de ir até Paris para fazer uma pesquisa sobre o período de 1 ano, mais ou menos, que Pagu passou em Paris, um período que era cheio de mistérios, e a autora vai fazendo uma série de descobertas. Então um outro aspecto do livro é um certo movimento de divulgação científica, mas tem um pouco, ele é um livro de viagem também, né, na medida em que ela fala lá como é que foi o processo dela de ficar em outro país, e de também fazer uns passeios, umas peregrinações em lugares que a Pagu foi. Então ela visitou as casas de Pagu e visitou outros países, uma vez estando na Europa, que Pagu visitou também. Eu achei uma leitura deliciosa, eu fiquei encantada com o livro. Ele não só trabalha vários tipos diferentes de narrativa e de texto, mas ele tem diferentes estilos, ele tem momentos em que é mais poético, e tem um momento, assim, uns 2 momentos eu acho no livro, em que ele desenvolve uma história assim meio a lá realismo mágico, mas também o próprio processo da autora de procurar os vestígios de Pagu, os documentos. Tem um quê de romance policial. Eu adoro essas histórias de pessoas e suas obsessões e seus gostos. Esse livro ele tem um pouco muito isso também, além de ser um livro sobre uma leitora,
É uma leitora falando dos seus interesses nessa escritora, que também era outra leitora, também tinha suas obsessões, enfim. Essa vida dos leitores e suas conexões, suas relações, eu amei, indico muito. Quem quiser saber mais um pouquinho, então dá uma olhada na resenha. Por causa da leitura desse livro, eu decidi ler O Parque Industrial, livro da Pagu, que eu não tinha lido. Esse livro saiu em 1933, foi escrito em 1932, quando o Pagu tinha 22 anos, e eu gostei muito dele. Eu estava temerosa se eu ia gostar ou não, porque esse livro é sempre muito descrito como um panfletão, e a Pagu queria que fosse um panfletão. Que ela não tinha pretensões grandes literárias com esse livro, mas eu gostei muito, porque eu acho que ela usa recursos modernistas que foram utilizados na literatura, como fragmentação, velocidade, uma certa linguagem cinematográfica. Ela usa metáforas para criar imagens impactantes para certas cenas. Ela usa isso muito bem. Eu achei o texto muito gostoso de ler, eu adorei o ritmo, é um livro que tem ritmo, sabe, um livro rápido. Eu achei também um livro muito consciente sobre as dificuldades das pessoas da classe trabalhadora, porque esse é um livro sobre as condições dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e que ela se inspira no fato de ela ter ido morar e trabalhar com um grupo de trabalhadores da indústria têxtil. Ela usa essa experiência para contar essa história. Tem cenas muito vívidas e muito verossímeis de dificuldades muito próprias. E eu diria que esse livro, além de ser um livro socialista, que é o que ela queria que fosse, ele é um livro feminista também, porque ela dá toda um panorama da situação das mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes raças, com uma consciência, uma lucidez muito grande. O livro tem alguns momentos meio caricatos de maldade, né? Enfim, nesse ponto ele peca um pouco, talvez pela falta de sutileza, mas o fato de que o livro é absolutamente brutal e termina super desencantado, né? Ele não é um livro com um bom prognóstico, me pareceu bem realista, de certo modo, então eu acabei achando um livro com muito mais qualidade do que problemas. Minhas expectativas foram superadas definitivamente em relação a ele, eu gostei muito. E por fim, eu li O Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, que foi o nosso livro do projeto Ferrante Indica desse mês. Foi uma leitura esquisitíssima, desse mês não, do mês passado, né, de agosto. Foi uma leitura esquisitíssima, porque eu estava detestando ele muito no início, não estava gostando da escrita, não estava gostando da história. É uma história de um casal, Loto e Matilde. O livro é dividido em duas partes, Destinos e Fúrias. Destinos trata de Loto, Fúrias trata de Matilde. Existe um resgate aqui de uma tradição da literatura clássica, do mito, né? Destinos e Fúrias é uma alusão às moiras ou parcas e às fúrias ou as erinhas, que são figuras mitológicas, as parcas responsáveis pela criação dos destinos e as fúrias como os seres mitológicos responsáveis pela vingança, né? Pela vingança dos crimes, em especial os crimes de sangue. Essa relação é muito bem feita, eu gosto muito de como ela evoca a mitologia. Eu comecei a gostar muito do livro a partir mais ou menos da página 140, 150. Ele deu uma guinada, a segunda parte para mim foi muito melhor do que a primeira. Mas eu reparo que existem variações, eu fiquei muito em dúvida em relação à tradução do livro, em que medida a tradução não dificultou um pouco, porque eu vi várias resenhas de leitores que leram em inglês elogiando uma certa poesia do livro que me incomodou. Em vários momentos eu achei que as horas em que a autora tentava ser poética, ou ela fazia uma coisa boba ou ela fazia uma coisa cafona, né? Então não foi exatamente o estilo de escrita que me agradou. Eu gostei muito do enredo, eu acho que o que acontece com o enredo da metade pra lá fica muito bom. Eu gosto muito do que ela faz com a personagem Matilde, que tem um quê assim de Lila Cerulo, né? Se a gente tá falando do Ferrante Indica, essas personagens que se tornam titânicas. E é muito interessante porque assim, ela decide fazer um livro dividido em duas partes que são muito diferentes entre si. Os estilos das partes são diferentes. E porque as pessoas descritas são diferentes, né? Ela meio que tá querendo falar que num casamento estão duas pessoas muito diferentes. Às vezes elas são tão diferentes que elas acham que se conhecem e não se conhecem. Né? Então ela faz esse livro em que as duas partes que o compõem são muito diferentes uma da outra. Eu acabei gostando mais da parte da Matilde do que da do Loto. Eu acho que a autora consegue fazer um comentário muito interessante sobre criatividade, desfazendo um certo mito do gênio, né? Porque a gente teria o Loto aqui, que seria um dramaturgo, e ele seria uma espécie de gênio, mas ela vai mostrar todas as mulheres por trás da vida do Loto que possibilitaram que ele pudesse se tornar um gênio, ou se não um gênio, um grande artista, né? Todas as mulheres que seriam as parcas que estavam ali meio que tecendo esse destino para ele, a mãe dele, a tia dele, a própria esposa Matilde. E a Matilde e essas outras mulheres, elas estariam responsáveis por um outro tipo de criação. Existe uma vingança na vida da Matilde? Existe, a gente pode dizer que existe, sim.
mas ela também está associada a uma certa criação de vida ali, né? Então existe um paralelo entre esses dois personagens, porque Lotus está inventando vidas ficcionais, Matilde está inventando novas vidas para as pessoas, de certo modo. E eu achei muito interessante o modo como a autora discute isso aqui. Então o livro, ele foi uma leitura muito estranha, porque eu comecei detestando, terminei adorando, mas eu reconheço que ele é um livro que tem problemas. Eu não acho que ele é um livro amarradinho, eu acho que ele tem umas coisas, umas escolhas estéticas que não me agradaram. Existem personagens que eu achei que ficaram um pouco desenvolvidos, isso me incomodou bastante, mas o que ele tem de bom, eu acho muito bom. Eu particularmente prefiro quando a escritora tenta escrever mais direto, menos poética, menos experimental. Quando ela é experimental, eu acho que ela dá uns escorregões, que é muito mais ali na parte do Loto. E aí, eu não sei, pode ser também uma questão de gosto. Eu não gostei muito do estilo quando ela tenta ser mais experimental. Mas é um livro que eu encorajaria a ler quem tem paciência, quem acha que consegue passar aí por essas 100 primeiras. E assim, vou logo dizendo que eu recebi feedback de pessoas que gostaram muito do livro. Então pode ser também ter sido uma questão de gosto com essa questão estilística que do início não me agradou muito. Mas eu falei que o livro começou a me agradar a partir da 140, 150. A parte do Loto é maior do que isso, tá? Mas é que uma das coisas em especial que me incomodou muito na parte dele é que acontece muita coisa e que vai sendo narrado de forma muito confusa e um pouco corrida. E eu gosto de livro mais lento, não gosto de coisa corrida, não. Então é isso, essas foram as leituras de agosto. Várias leituras bem diferentes, né? Não foram tantas leituras, mas foram leituras bem diferentes. Eu andei agosto bastante ocupada, eu participei de alguns eventos literários e teve o curso também, né? Então essas coisas acabaram me cooptando e eu acabei lendo mesmo só o que tinha para ler, mais relacionado a esses compromissos. Mas no fim das contas foram leituras muito boas, que eu gostei muito de fazer. Apesar o Dalloren prometeu que ia ser uma decepção, assim, ele anunciou uma certa decepção, mas no fim das contas não, eu gostei, eu terminei o livro adorando, assim. Inclusive, eu percebo que eu gostei de um livro quando ele me dá vontade de escrever, né? Isso foi uma coisa que aconteceu muito, assim, eu mantenho um diário, né? E em vários momentos eu largava o livro pra escrever, assim, sabe? Quando o livro me dá essas faíscas, assim, eu julgo que foi uma experiência mais positiva que negativa. Mas é isso, me digam aí se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês leram, quais foram os pontos altos na leitura de vocês aí no mês de agosto. E muito obrigado por estarem sempre aqui comigo, me acompanhando, né, nessa interlocução aí que é muito legal. Muito obrigado aos apoiadores que realmente me dão toda a força para continuar esse trabalho de divulgação e crítica independente, que me possibilitam fazer esse trabalho com independência editorial, né, e criativa também. Eu sou extrema gratidão sempre. Um beijo grande em todo mundo. Até a próxima. Tchau.